Fala galera, tudo bem? Eu sou o Thomas Salchuk, apresentador do Cesta de 3, quadro do Esporte Clube Basquete que fala sobre tudo da NBA. Hoje eu vou seguir na linha de raciocínio que eu fiz a semana passada e contar um pouco sobre a história do basquete, sobre a história da NBA, sobre a história de jogadores que passaram pela NBA. Então hoje eu vou contar pra vocês uma regra muito bizarra que seria impossível de imaginar nos dias de hoje, que é que quando a NCAA, que é a liga de universidade, né, das faculdades dos Estados Unidos, proibiu os jogadores de enterrar. Sim, você não podia enterrar. Se você enterrasse, o ponto não ia valer. Se você tá curioso pra saber essa história, continua no vídeo e vamos lá. Bom, agora eu vou contextualizar um pouco de quando que essa regra surgiu e o porquê. Foi lá em 1967, ou seja, foi muito tempo atrás, na NCAA, que é o campeonato universitário de basquete, e tinha um jogador chamado Lew Alcindor de UCLA, e ele realmente era um monstro. Ele era um monstro fisicamente, tecnicamente, ele era acima dos outros. Falavam na época que parecia um adulto jogando contra crianças, e o time de UCLA também. O time era muito bom, principalmente por conta de Lew Alcindor. E aí, com isso, os jogos da equipe ficaram meio até sem graças, porque o time era muito melhor que os outros. Então, teve um desinteresse dos fãs, um próprio desinteresse do campeonato, porque sabiam que ia ganhar. E aí, a NCAA pensou que uma forma de mudar isso seria criando a regra Lew Alcindor, a Lew Alcindor Rule, que iria proibir os jogadores de enterrar, fazendo com que o time de UCLA, e principalmente o Lew Alcindor, abaixasse sua pontuação e os jogos ficassem mais disputados. A regra se consistia basicamente em: se o jogador enterrasse, o ponto não iria valer, e bola do adversário. Se o jogador enterrasse de novo, o ponto não iria valer, bola do adversário, e o jogador que enterrou iria levar uma falta técnica, porque ele cometeu um erro que está na regra 2 vezes. É realmente muito louco pensar isso pra mim hoje em dia, porque é uma liga que quase grande parte dos ataques são movidos por conta de enterradas. O que os fãs gostam são as enterradas, então hoje eu acho que isso seria impossível de acontecer. E aí, você deve estar se perguntando o que isso impactou no Lew Alcindor e o que isso impactou em UCLA. Basicamente, pouca coisa, porque UCLA continuou destruindo. Eles fizeram, nos 3 anos seguintes que o Lew Alcindor esteve presente, eles fizeram uma campanha de 88 vitórias e apenas 2 derrotas. Ou seja, um absurdo. Com enterrada ou sem enterrada, aquele time era o melhor do campeonato e o Lew Alcindor era o melhor jogador. E aí, você deve estar se perguntando por que você nunca ouviu falar de Lew Alcindor. Se o cara era tão bom e tão dominante, o que aconteceu com ele para ele não estar entre os grandes nomes da NBA? Esse é o ponto. Ele tá entre os grandes nomes da NBA, porém com outro nome. Lew Alcindor, em 1971, mudou o seu nome para Kareem Abdul-Jabbar. Ou seja, Kareem Abdul-Jabbar, o maior pontuador da história da NBA, é Lew Alcindor. Então, parece que o Kareem era um monstro desde sempre, não é mesmo? E aí você talvez deve estar pensando, será que isso tem alguma coisa a ver com o gancho, a jogada característica do Kareem? Sim, tem tudo a ver. Mas ó, pra você que não conhece o gancho, é basicamente uma jogada que o Kareem criou, e ele ia pra cesta e ao invés de enterrar, ele soltava a bola por cima. Por quê? Porque ele não podia enterrar, ou seja, ele utilizou de uma regra que foi feita para prejudicá-lo. Ele criou o melhor lance de sua vida. Ele criou uma jogada que foi através dela que ele fez a grande parte dos seus pontos. Então é muito interessante pensar isso, né? Que o Kareem pegou algo que foi feito para prejudicá-lo e fez disso a sua grande arma no basquete. Mesmo com Lew Alcindor saindo da NCAA em 1969, a Lew Alcindor Rule se manteve presente no campeonato. Ela só foi tirada lá em 1977. Por quê? Justamente porque eu tava falando de ser impossível ser pros dias de hoje. Porque os fãs, eles amam ver enterrada. E isso se tornou uma grande paixão com a ascensão do Dr. J, o Julius Erving, no basquete. O Julius, ele tinha como enterrada sua grande fama, né? A sua grande característica. E ele causava um show pra torcida. O cara era um monstro, que se você nunca viu algo do Dr. J, dê uma olhada depois, porque era fantástico.
chamam ele do Michael Jordan antes do Michael Jordan, por ele ficar tanto tempo no ar, por ele ser tão apaixonante. Então é realmente interessante pensar nisso. E aí os fãs estavam apaixonados pelo Dr. J e queriam ver mais. E para ver mais, deveria ter enterrada. Então, com isso, a NCAA liberou a enterrada lá em 1977 e é liberada até hoje. Essa é a história de quando a NCAA proibiu seus jogadores de enterrar. E aí, gostou desse vídeo? Você já conhecia essa história? Você conhecia que o Kareem Abdul-Jabbar chamava de Walsindor? Deixa aí nos comentários. Curta o vídeo, deixe sugestões de temas, se você está gostando de falar de coisas mais anteriores, da história do basquete, se você prefere que eu fale de temas mais atuais, de o que está acontecendo nos playoffs e tal, diga aí sua opinião importa muito aqui no Esporte Clube Basquete. O que importa também seria para você seguir nossas redes sociais, ler nossos textos lá no canal, no site, e é isso. Muito obrigado e até a semana que vem. Tchau, tchau!